Você provavelmente acha que se estivesse num filme de terror, ia perceber as paradas estranhas à sua volta, que na hora que uma entidade aparecesse do lado errado do seu quarto, você ia bater o olho e saber que aquilo não era normal. Afinal, é só reparar nos detalhes fora do lugar, pedir ajuda pra quem você confia, lidar com um bicho, e aí deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Só que nesse vídeo, a gente vai ver que é muito mais difícil do que você imagina, e provavelmente você jamais sobreviveria a essas entidades. Aqui é o Drake, e hoje no Derrotando Filmes, a gente vai analisar 5 entidades que jamais te dariam uma saída, incluindo uma coisa que veste a cara de gente que você conhece, e faz o seu pedido de socorro virar a prova de que você enlouqueceu. Uma mão embalsamada, que deixa você ser possuído por 90 segundos como brincadeira de festa, e até mesmo uma criatura que aprende a imitar a sua voz para atrair os outros pro escuro. Imagina que você está sendo chamado para atender um paciente que trouxeram à força, de ambulância. É a Laura, e ela jura que tem uma coisa atrás dela, desde o dia em que ela viu o professor dela morrer. Uma coisa que veste a cara de gente que ela conhece, ou nem conhece, sempre com um sorriso macabro no rosto, e que fala de dentro da cabeça dela, dizendo até mesmo que aquele ia ser o último dia de vida dela. Você é a Rose, uma psiquiatra, então você faz o que qualquer psiquiatra faria, trata como um trauma, pede para ela se acalmar e te encarar. Aí a Laura entra em pânico, você corre pro telefone pra chamar ajuda, e quando vira de volta, a coisa já levou a Laura bem na sua frente. E é assim que essa maldição pega. Você viu, e agora é a sua vez. A polícia te interroga e te manda pra casa descansar. Só que em casa, você já começa a ver a Laura sorrindo num canto escuro. Você tenta tocar a vida mesmo assim. Janta com a Holly, a sua irmã, aguenta o Trevor, o seu noivo, e desconversa quando falam de vender a casa da sua mãe, que você jura que nunca vai vender. No trabalho, um paciente, o Carl, começa a sorrir estranho e te avisa que você vai morrer. Você manda os enfermeiros conterem o cara na hora, só que aí você percebe que o Carl tava dormindo, e mesmo assim ele acaba imobilizado à força por sua causa. O resultado é o seu chefe te botando uma semana de licença. Aí você compra e embrulha o presente do seu sobrinho. Naquela noite o alarme dispara, você pega uma tesoura e confere a porta da frente que estava trancada, mas a dos fundos tá aberta. Nesse momento o telefone toca, e a atendente vai fazendo perguntas cada vez mais esquisitas, se você tem certeza de que tá sozinha, pra você dar uma olhada pra trás. Só que aí o telefone toca de novo, e você saca que aquilo era só uma alucinação. Você chama a polícia, mas ela não acha nada na sua casa, e o seu gato sumiu. Numa outra noite, você acorda de um pesadelo com a sua mãe, e escuta a gravação que fez no exame da Laura. Só que tem a coisa chamando o seu nome, ali no meio da fita. Então essa coisa aparece gritando do seu lado. Você despenca, rasteja até a cozinha, e agarra uma faca. Nesse momento, o seu noivo te encontra bem assim, com a faca em punho. Então você faz a coisa mais sensata do planeta. Procura a sua terapeuta de infância, a Madeline, tenta explicar que é o trauma voltando, pede um remédio, só que ela nega, fala que é falta de sono, excesso de trabalho ou o luto da sua mãe que você nunca engoliu direito. E olha o buraco que se abre aqui, galera. Você fez o caminho certo, só que a maldição fabrica justamente os sinais de quem tá surtando, colocando você de faca na mão, tendo uma crise no trabalho, ou um luto velho mal resolvido. Aí você chegou na terapeuta com um currículo pronto de quem tá perdendo a cabeça, e o laudo só vai piorando. Na festa do seu sobrinho, o presente que você deu aparece com o corpo do seu gato dentro da caixa. Você corre pra pegar o gato enquanto a família toda te olha como louca, vê a coisa sorrindo e desaba em cima de uma mesa de vidro na frente de todo mundo. Depois em casa, você tenta abrir o jogo com o Trevor e ele não acredita numa palavra. Diz que andou pesquisando e que doença mental é hereditária, que a sua mãe tinha um problema e você provavelmente vai ter também. Ainda em casa, você começa a caçar sozinho o tal professor Munhoz. No dia seguinte, você se passa por uma repórter na casa desse professor, que morreu com os mesmos sintomas, e a viúva te mostra o escritório dele, cheio de desenhos de uma entidade sorrindo. Ele também estava tentando descobrir a origem da coisa, e tudo começou pra ele depois que viu uma pessoa ser levada. Então você procura o Joel, um policial com quem você já teve alguma coisa, pra ajudar na investigação. E é ele que puxa o fio até um vídeo num posto de gasolina, onde um homem sorridente pega uma tesoura de jardinagem, e bom, vocês sabem o que ele faz. E quando você junta tudo isso, as pessoas vão fechando a porta na sua cara. O Trevor chama a Madeline pelas suas costas, e você vai embora repensando o noivado. Aí você corre pra casa da Holly com as provas na mão, e a sua irmã te compara com a sua mãe e te bota pra fora da casa. E ainda por cima isso aqui acontece. Então repara no truque, porque é sempre o mesmo. Essa coisa nem precisa te atacar no escuro. Ela pega o seu pedido de ajuda e veste com a linguagem que o mundo já acredita, a da clínica, do trabalho e da família. Aí quem faz o trabalho sujo de te calar é o próprio mundo. Aí o Joel te liga com o que achou. São 20 casos seguidos, e 19 dessas pessoas foram levadas pela coisa. Você pergunta se alguém escapou, e ele diz que sim, um homem só. O cara finalizou um desconhecido 4 dias depois de ver alguém ser levado, e hoje tá no corredor da morte. Vocês dois vão
até a prisão, e no caminho você descobre que ninguém amaldiçoado passa de uma semana, e você já tá no quarto dia. Lá dentro, com a ajuda de um amigo do Joel, você fala com o Talley, e ele te entrega a regra. A única forma de escapar é empurrar a maldição pra frente. Você finaliza outra pessoa na frente de uma testemunha, e a coisa pula pro próximo, porque ela se alimenta de trauma e precisa traumatizar a vítima seguinte do jeito mais grotesco possível. E bom, essa saída até pode funcionar, só que o preço é virar o monstro que a coisa quer. E o Talley é a prova viva de que isso nem salva. Ele conseguiu escapar da entidade, mas mesmo assim foi parar no corredor da morte. E ainda por cima ele entra em pânico só de ter que encarar aquilo de novo. Aí você diz que não conseguiria fazer isso, mas a coisa aperta. A Madeline aparece na sua porta, dizendo que vai ter que te denunciar, só que é uma alucinação de novo. E bem na hora, a Real te liga, se desculpando no mesmo instante. Então a coisa avisa que a sua hora chegou. E você quase vai pelo caminho do Talley, indo no trabalho com uma faca escondida na manga, entrando no quarto do Carl e partindo pra cima dele. Só que o Carl começa a rir, o seu chefe arranca a própria cara, e você acorda. Era só um sonho. O seu chefe de verdade te vê com essa faca. O Joel liga avisando que a polícia tá atrás de você, e você recusa qualquer ajuda e foge pra antiga casa da sua mãe. Lá você revive a culpa de ter deixado a sua mãe partir quando era criança, quando ela pediu ajuda, e você acabou recusando. Então você decide se trancar, fecha cada porta, janela e acha uma lamparina, porque se ninguém testemunhar o seu fim, o ciclo morre com você. Então você encara o trauma. A coisa te persegue e derruba a lamparina, começando um incêndio. Aí você usa a própria chama para botar fogo nela, sai da casa deixando tudo queimar, encontrando o Joel e finalmente desabando tudo pra fora. O problema é que ele começa a rir com o sorriso da coisa. Afinal, você nunca pôs o pé pra fora da casa. A vitória, o fogo e aquela saída, tudo aquilo foi a coisa desenhando na sua frente. E esse é o alçapão da última saída. Você fez tudo certo e ainda assim perdeu, porque na reta final, quem decide o que você vê é a própria coisa. Então o Joel de verdade se aproxima. Você tranca a porta pra ele não pegar a maldição, mas a coisa rasga a própria cara, mostra o que tem debaixo da própria pele e entra dentro de você. O Joel arromba a porta e te acha com um sorrisão no rosto. E agora, a próxima testemunha é ele. Imagina você sendo uma adolescente que saiu da Índia com os pais e foi morar nos Estados Unidos atrás de uma vida nova. Sua família é hindu e muito religiosa, mas você quer se afastar dessas tradições para conseguir se enturmar na escola. Com a celebração do Puja chegando, sua mãe, a Purna, pede ajuda nos preparativos, só que você prefere sair com uma amiga e recusa. Já na escola, o seu crush é o Russ. Ele te chama para uma festa, mas você diz que não pode, justamente por causa do Puja. É aí que aparece a Tamira, uma garota estranha que vive carregando um pote de vidro preto. Ela já foi a sua melhor amiga, mas agora você evita até chegar perto dela. A professora Joyce, que conhece vocês duas, percebe esse afastamento, só que você continua mantendo distância da Tamira, porque não quer que essa amizade atrapalhe a sua tentativa de ser aceita pelos outros. Naquela tarde, a Tamira chega em casa apavorada e coloca carne crua dentro do pote, como se estivesse alimentando alguma coisa, só que o vidro já estava começando a rachar. No dia seguinte, no vestiário, ela implora pela sua ajuda e faz você prometer que vai acreditar no que ela disser. A Tamira conta que encontrou uma coisa viva e invisível na casa de alguém, e desde então, vem alimentando o que estava lá dentro com carne crua. Quando ela insiste que aquilo é um monstro de verdade, você perde a paciência, chama a Tamira de louca e bate no pote, que acaba caindo no chão e quebra. Ela entra em pânico e diz que o monstro escapou, mas você continua sem acreditar. E olha o tamanho dessa roubada, galera. Aquele pote de vidro era uma tranca, e a única pessoa que sabia disso era aquela garota que você acabou de chamar de louca. Então você deu um tapa e quebrou a única coisa que estava prendendo um monstro. Aí, atrás de você, uma porta se abre sozinha, mas só a Tamira percebe. Você sai para buscar ajuda e volta com a Joyce, só que já é tarde. Alguma coisa agarra a Tamira pelos cabelos e arrasta ela dali. A polícia é chamada, a Tamira é dada como desaparecida, e você não conta o que realmente aconteceu. Só que ela continua viva, presa em algum lugar enquanto uma criatura invisível morde o corpo dela. No dia do Puja, você ouve falar de outra família que frequentava a celebração e desapareceu. Aí o seu pai conta que eles fugiam de alguma coisa desde que saíram da Índia, e que o filho deles, Karan, conversava sozinho com alguma coisa. Então você percebe que as iniciais do livro que a Tamira deixou cair são as mesmas do Karan, e vai atrás de respostas. No diário do menino, você encontra desenhos de um monstro saindo de um frasco, e a mesma ordem escrita várias vezes, de prender aquela coisa dentro de um frasco e nunca mais abrir. Só que quando você olha o reflexo do celular,
tem uma sombra parada atrás de você, te observando. Isso você conta tudo pro Russ e mostra o diário. Ele te leva até a antiga casa da família do Karan, onde todos morreram na mesma noite. No registro oficial, o caso foi tratado como assassinato, seguido de deslogamento. Os pais foram encontrados retalhados, e o garoto no andar de baixo. No sótão, vocês encontram mais desenhos. Em um deles, tem uma sombra que parece entrar e sair de uma pessoa pela boca. Você ainda tenta pedir ajuda para sua mãe, mas a Purna diz que você tem vergonha de quem é, e que quer virar uma americana genérica. Aí magoada, você volta com o Russ pra casa do Karan. Nos balanços, você admite que você e a Tamara eram melhores amigas, até você se afastar dela para ser aceita pelos outros. Aí o Russ te beija e acende uma samambaia. Nesse momento, alguma coisa parece chamar você para dentro da casa, deixando o Russ sozinho lá fora. Você ouve os gritos e corre de volta, mas só consegue assistir enquanto a criatura finaliza o Russ. Enquanto isso, no porão onde está presa, a Tamara, muito fraca, pega um cetro de ritual hindu e tenta chegar até a porta. Só que uma mão agarra o pé dela e a arrasta a escada abaixo. Agora você já tá tão acabada quanto a Tamara estava, e procura a Joyce para contar a verdade, que não foi um animal que matou o Russ, foi uma entidade. Só que a criatura aparece atrás da Joyce e você se assusta e corre. Mais tarde, a Joyce liga com uma resposta, dizendo que o monstro do desenho é um Pichacha. E na lenda hindu, o Pichacha é um demônio carnívoro que devora almas. E para derrotar essa coisa, é preciso prendê-la dentro de um frasco e nunca mais abrir. E esse frasco nem precisa ser um pote, pode ser uma pessoa, o que a lenda chama de Swami. E vale a gente investigar esse detalhe aqui, porque o Pichacha não é uma invenção. No folclore hindu, ele é um dos espíritos mais famintos que existem. Um comedor de carne que ronda lugar de morte, fica invisível e devora a alma antes do corpo. E o que a lenda diz no fundo é isso, que quando você larga a terra de onde veio para virar outra pessoa, o mundo antigo cobra conta. E é nesse mesmo folclore que você achava crendice de velho, é onde tá escrito como parar a coisa, o frasco, o nome e um mantra. Sempre existiu um manual, mas você ficou o tempo inteiro com vergonha de abrir. Isso você procura sua mãe de novo, só que dessa vez, a Purna te abraça e explica como o Pichacha age, que primeiro ele enfraquece a alma da vítima, afasta ela de quem ama e acaba com quem tenta ajudar. Aí depois ele devora a vítima. Então agora junta as peças. Essa entidade caça no isolamento. O filme inteiro você fez o trabalho dele de graça, largou a Tamara para ser aceita, se afastou da sua família e das suas raízes, e foi caçar a resposta com o seu crush numa casa abandonada, em vez de ir com quem entendia do assunto. Cada vez que você virou as costas pros seus, entregou mais um pedaço para a criatura. A Tamara foi pega isolada. O Russ virou isca numa investigação que vocês dois tocaram sozinhos. E é exatamente isso que qualquer um faria. Ninguém quer meter a família careta numa história de demônio. Só que aqui, quem vai sozinho vira o cardápio. Aí a sua mãe também explica que o Pichacha não mata a vítima na hora. Ele deixa ela presa e enfraquecida por um tempo antes de devorar a alma dela. Aí você lembra do número 7 no diário do Karan. E como a Tamara desapareceu há 7 dias, você conclui que ela ainda está viva, mas será devorada naquela noite. Então você corre para ir salvar ela. Mas a Purna avisa que é impossível vencer um Pichacha. Mesmo assim, você prepara um ritual para invocar a criatura e afastar ela da Tamara. O problema é que a sua família é vegetariana, então a oferenda vai sem carne, e isso vai totalmente contra uma criatura que só se alimenta de carne. Ao mesmo tempo, a Joyce é atacada na escola. As luzes de presença vão acendendo sozinhas, marcando por onde a coisa invisível passa. O monstro a machuca feio, mas não a finaliza, porque acaba sendo atraído pela oferenda que você e a sua mãe estão preparando. E no diário vocês acham uma resposta. Tem uma oração Shanti, um mantra de paz. Mas antes que vocês possam usar, a porta abre e o seu pai é golpeado e erguido pela criatura. A Purna se coloca na sua frente e o monstro checa a oferenda, mas sem carne, ela não o segura. Então ele dá um tapa na sua mãe e sai atrás da Tamara. A Purna diz para onde ele foi, para casa do Karan, onde a morte aconteceu. Então você pega um frasco de vidro e sai de bicicleta na chuva. Na casa do Karan, você encontra o Pichacha num corredor, e aí você decide encarar e vai para cima recitando o Shanti. Só que o seu braço começa a queimar, você recua com medo, e o medo fortalece a criatura, que revela a verdadeira forma e parte para cima de você. Aí você joga um pó no monstro, acerta a cabeça e corre. Você ainda tranca uma porta no caminho, mas o bicho atravessa a madeira e te agarra. E se a essa altura você tá pensando que era só revidar, essa entidade tem um corpo que pode te agarrar e te morder. Ela atravessa aquela porta como se não fosse nada. Tudo que é físico contra esse bicho compra tempo e mais nada. Agora você vê aquele cetro que a Tamara tinha pegado. Agarra e bate no braço do bicho até ele soltar. Estando livre, você acha o esconderijo da amiga e tenta levantar ela, mas a Tamara tá muito fraca. Então o Pichacha quebra uma parede e entra.
Você pega o pote pra prender a criatura, mas o monstro te bate, o vidro cai no chão e você desmaia. Quando você acorda, a entidade tá indo devorar a Tamira. Aí você pega o pote de novo e recita o mantra. Aquilo afeta a criatura, mas ela derruba o pote da sua mão e o vidro quebra. Sem saber o que fazer, você chega perto da amiga e a Tamira recupera um pouco da consciência, segura a sua mão e começa a recitar o mantra junto com você. As duas vozes afastam o Pichacha, só que o frasco já quebrou e não tem outro ali. É nesse momento que você lembra dos desenhos e que o frasco pode ser uma pessoa e decide que a pessoa vai ser você, o tal do Swami. Com isso, o mantra vai ficando mais forte e a alma da criatura entra no seu corpo. Um ano depois, todo mundo que sobrou dessa história se junta sempre que você precisa alimentar o Pichacha, que agora vive dentro de você. E você até aprendeu o Pichacha aqui, mas agora terá que carregar uma entidade dentro de você pra sempre, tendo que comer carne crua, igual a Tamira fazia com o pote. A sua mãe tem que ficar sempre retocando uns símbolos na sua pele, como garantia pra criatura não escapar. Você até promete pra Tamira que a criatura nunca mais vai sair, mas no fundo, você não sabe se isso é verdade, e vai ficar pra sempre com medo daquele ser dominar a sua mente e tomar o controle. Imagina você deixando uma coisa morta entrar no seu corpo, com hora marcada pra sair, e descobrindo tarde demais que quem manda nessa hora não é você. Numa festa de madrugada, o Cole arromba um quarto e encontra o irmão, o Ducket, arranhado e cheio de sangue. O Ducket jura que o pai contou que o Cole machucou um monte de gente, só que o pai dele está morto. Todo mundo em volta começa a filmar. Aí o Ducket puxa uma faca, golpeia o irmão e se desloga ali mesmo. Agora corta pra você, no caso a Mia, que perdeu a mãe faz 2 anos e ainda não superou. Você mora só com o seu pai e vocês quase não se falam. Quando vai buscar o Riley, o irmão mais novo da sua melhor amiga, a Jade, vocês passam por um canguru atropelado que ainda está vivo. O garoto pede pra você acabar com o sofrimento do bicho. Você chega perto, hesita e não consegue, deixando o canguru ali mesmo. Na casa da Jade, ela te mostra um vídeo de uma garota que parece possuída, com os olhos pretos. E na hora você quer ir na festa onde fazem isso pra ver se é real, porque acha que pode falar com a sua mãe. E também pra rever o Daniel, que namorou com você antes de namorar a Jade. A Jade acaba cedendo, porque é o aniversário da morte da sua mãe. Então você sai escondidas, e o Riley vai junto. A sua até já tinha sacado, e deixa vocês irem mesmo assim, por respeito a você. Na festa, você fica deslocada, já que a Hayley, que comanda o ritual, não vai com a sua cara. No centro da roda, tem uma mão embalsamada, que o pessoal recebeu do Ducket. Aí, com ciúme de ver o Daniel de mãos dadas com a Jade, você se oferece para ir primeiro. A Hayley explica a regra. O espírito não pode passar de 90 segundos, senão vai querer ficar para sempre dentro de você. E se você morrer com ele dentro de você, ele fica com o seu corpo de vez. Então eles amarram você na cadeira para você não conseguir fugir. A vela acesa abre a porta pro outro lado, e soprar ela, fecha. Aí a Hayley manda você apertar a mão embalsamada, como se fosse um cumprimento, e pedir pros mortos falarem com você. E avisa que para deixar o espírito entrar de verdade, você tem que falar pode entrar. Você pede, e aparece um morto sentado na sua frente. Ninguém acredita, então para provar você segura de novo, e aparece outro. Sob pressão, você diz a segunda parte e deixa ele entrar. Agora possuída, você olha pro Riley e fala que eles gostam dele e querem rasgar o menino. A Hayley crava 83 segundos e manda tirar a mão. O Joss tenta, mas a coisa não quer sair e as luzes apagam. E até mesmo passa um pouco dos 90 segundos até conseguirem soltar você. Aí você volta rindo e dizendo que foi a melhor experiência da sua vida. E galera, esses 90 segundos enganam pra caramba a sua cabeça. 90 segundos com alguém cronometrando parece um procedimento. E esse tipo de coisa acalma. Só que reparem quem manda de verdade na hora de sair. Porque quando mandaram tirar a mão aos 83 segundos, a coisa não queria sair, porque ela tá controlando você. Esse cronômetro não é uma trava, pessoal, é só um númerozinho para enganar e te fazer algo deixar entrar. Lá ele. Aí vocês voltam pra casa da Jade, e o Riley, com medo, dorme na sala com você. Ele pergunta como a sua mãe morreu. Você conta que ela tomou remédio pra dormir demais, pelo visto sem querer. O seu pai dormia no sofá, e de manhã ele não conseguiu abrir a porta do quarto, porque ela tinha caído do outro lado. A porta tava arranhada, e a mulher tinha madeira embaixo das unhas. Ela tentou pedir ajuda e não conseguiu. E depois que o menino dorme, alguma coisa toma o seu corpo enquanto você cochila. Depois disso, você pede pra ser possuída de novo. E numa dessas, o Joss conta de onde veio aquela mão. Era de uma vidente que morreu. Cortaram fora e cobriram de cerâmica. E aí a mão simplesmente vira uma brincadeira, porque um atrás do outro vão usando. E aquilo já não parece mais perigoso. Numa dessas noites, o Riley pede a vez. A Jade proíbe. Ele ofende a irmã e ela sai de lá irritada. Aí o garoto pede pra você e você acaba
acaba cedendo, combinando que ele ficaria só por 50 segundos. Aí ele segura a mão e incorpora um espírito, só que quem aparece é a sua mãe. Ela pede desculpas, diz que te ama e sente a sua falta. A Hayley avisa que o tempo já acabou, mas você pede pra deixar mais um pouco. Nisso, outra coisa toma o corpo do Riley, faz o menino bater a cabeça com força na mesa, tenta arrancar o olho dele e joga ele contra a janela. Todo mundo se joga para segurar o garoto. A Jade volta correndo e implora por ajuda antes que o irmão bata as botas. E você fica travada ali, porque sabe que a culpa foi sua. A polícia chega achando que foi umas paradinhas, e o Riley é internado em estado grave. O seu pai, o Max, vai te buscar, mas você se recusa a falar, e ainda acusa ele de esconder alguma coisa sobre a morte da sua mãe. E no meio da bagunça, você rouba a mão embalsamada, e ainda vai até o hospital, mas a Jade e a Sue botam a culpa em você e te mandam embora. Andando pelo hospital, você vê a sua mãe no reflexo, e segue até o banheiro, onde ouve ela te chamando de dentro de uma cabine. Quando abre, não tem ninguém lá dentro. Você sai chorando, esbarra no Daniel, e com medo de ficar sozinha, chama ele pra dormir na sua casa. Lá ele levanta uma dúvida. Talvez naquela hora, nem fosse a sua mãe, porque os espíritos leem o ponto fraco da pessoa, e usam aquilo para manipular. Só que você não acredita em nada disso. De madrugada, você vê um monstro se arrastar até o Daniel e chupar o pé dele. Só que enquanto ele acorda, quem tá com o pé dele na boca é você. Apavorado, o cara vai embora e manda você ficar longe dele. Sozinha e em pânico, você acende a vela e faz o ritual por conta própria. E aí acaba dando certo. A sua mãe jura que não deslogou de propósito, diz que nunca abandonaria você e avisa que o Riley precisa de ajuda. No hospital, o Riley acorda, morde a Jade e tenta ir de base de novo. E quem morre possuído fica com a alma presa nos espíritos pra sempre. E é exatamente isso que eles querem fazer com o Riley. Aí você conta que ainda vê coisas, e ele diz que só você tá vendo porque passou do tempo na primeira vez, igual o Duckett. Aí vocês vão atrás do Cole, que sobreviveu ao ataque do irmão, e encontram ele num ponto de ônibus. Ele culpa o Joss e a Hayley por terem deixado o Duckett usar a mão até chegar naquele estado, mas se recusa a ajudar e entra no ônibus para escapar do assunto. Você vai atrás e diz que sabe como é perder alguém importante, e ele ajuda mesmo assim. Diz que os espíritos enfraquecem com o tempo, então bastava manter o Riley vivo até isso passar. A Jade rebate que não é isso que tá acontecendo, e a coisa no irmão dela só tá ficando mais forte. Aí a Jade explode com você, diz que tudo é culpa sua, que você deixou o Riley com a mão por 2 minutos, joga na sua cara que você ainda dormiu com o namorado dela, e que não quer mais você perto da família. Só que você lembra que talvez ninguém tenha apagado a vela naquele dia, que aquela porta foi aberta e nunca foi fechada. Então a ideia é repetir o ritual e fechar direito. No hospital, vocês colocam a mão do Riley segurando a mão embalsamada e apagam a vela. Mas adivinha só, não funcionou. Aí você pede pra falar direto com os espíritos, pra encontrar o menino. E aparece uma garotinha que diz que pode te levar até ele, mas que você não vai gostar. Você deixa ela entrar e é levada pro mundo dos mortos. Lá você vê o Riley sendo torturado por um monte de entidades. Quando volta, chuta a mão pra longe e diz que eles nunca vão parar. E olha só a saída que sobrou, galera. O melhor plano que tinha era segurar o menino vivo e esperar a coisa enfraquecer. Foi o que o cara que sobreviveu disse. Só que a Jade viu o contrário acontecendo com o irmão. E bom, tentar fechar a porta direito não serviu pra nada, porque o que pegou o Riley não tá trancado dentro do corpo físico, tá do outro lado com a alma do coitado. Então você até pode manter o menino respirando, mas expulsar o que tá dentro dele é outra parada. Agora em casa, o seu pai finalmente abre o jogo e lê a carta que a sua mãe deixou. Ela escreve que se sentia sem esperança fazia muito tempo, mas que naquele dia tava cheia de esperança e queria que a família encontrasse paz, sabendo que ela não sente mais dor. E bom, essa é a prova que foi proposital. Só que você entra em negação porque a sua mãe falou com você e disse o contrário. Aí o seu pai explica que só não tinha contado antes porque não queria que você se culpasse. E no fundo, você vê o fantasma dela dizendo que o seu pai tá mentindo. Aí você corre pro quarto. A sua mãe diz que a única forma de ajudar o Riley é acabar com o sofrimento dele, finalizar o menino pra ela cuidar dele do outro lado. Você hesita porque ouviu o seu pai. Aí ela diz que aquele homem não é o Max de verdade, que são espíritos imitando ele e que ele vai te machucar. A aparição avança, e você se defende com uma tesoura, e quando seu pai de verdade entra no quarto, você enfia a tesoura nele. E bom, olha como é que você foi usado aqui. A entidade tá usando a sua mãe falando exatamente o que você precisava ouvir fazia 2 anos, que ela não te abandonou de propósito. Aí o seu pai joga aquela carta na mesa, e a escolha deixa de ser entre verdade e mentira, e vira só a escolha entre a carta e a voz da sua mãe. E é claro que com a negação, você ficou com a voz, e ela te colocou contra o seu próprio pai. Então essa entidade não precisa te dominar, ela só tem que
descobrir do que você sente falta. Depois disso, você liga pra Jade e diz que descobriu como salvar o Riley, mas a Jade responde que não precisa, que o menino tá melhorando e parou de ter ataques. Aí você conta que viu ele sofrendo do outro lado e manda ela pra sua casa. Só que é um truque, porque você aproveita e vai pro hospital. E lá a Sue te encontra e pede desculpas. Fala que os exames não acharam nenhum tóxico, que pra ela aquilo foi um surto e que você continua sendo da família. Então você aproveita pra pedir um tempo sozinha com o menino e jura por espírito que vai acabar com o corpo dele se ele não for embora. Só que na hora de encarar, você não consegue. Enquanto isso, a Jade chega na sua casa e encontra o seu pai caído, cheio de sangue. Ela liga desesperada pra Sue, pede uma ambulância e conta que você tentou finalizar ele. A Sue corre pro quarto do Riley e vê que o menino sumiu. Já a Jade chega no hospital e vê você empurrando o Riley numa cadeira até a beira da estrada. Ela até corre atrás, mas você tá longe demais. Na beira da estrada, a sua mãe pede pra você entregar o menino pra ela cuidar dele. Diz que assim eles vão ficar com ele pra sempre. Só que contra tudo, quem se joga na estrada é você. E o Riley acaba sendo salvo pela Jade. Aí você acorda já como espírito, vê a Jade salvando o irmão, vê o Riley e o seu pai indo embora, os dois vivos. Então você tenta seguir o seu pai pelo corredor, chamando por ele, mas ele não te escuta e some. Aí tudo escurece, e você vê o brilho de uma vela e uma mão erguida na sua frente. Aí você segura, é puxada e ouve alguém pedindo para você entrar. Agora, é você que é invocada pela mão, do mesmo jeito que você invocava os espíritos antes. No fim, dá até raiva perceber que você nunca teve chance de sair dessa, porque a entidade já estava conduzindo tudo desde o ritual da mão, e fez cada armadilha parecer um acidente. Até mesmo aquele limite de 90 segundos não era de verdade, porque quando tentaram tirar a sua mão aos 83 segundos, a coisa simplesmente não deixou. E depois, tentar apagar a vela e refazer o ritual não fechou porta nenhuma. E quando o Riley estava possuído lá no hospital, a entidade apareceu com a cara da sua mãe, e foi te empurrando até você acreditar que precisava entregar o garoto, fazendo tudo parecer azar e coincidência. Então o plano da entidade sempre foi esse: ou era você, ou o garoto. E por conta da culpa, você decidiu que ia no lugar dele, mesmo com o garoto melhorando. Você estava tão cega pela entidade que nem percebeu isso. Imagina que na sua casa tem uma coisa morando no escuro, que aprende a imitar a sua voz para chamar a sua irmãzinha pro breu. Essa entidade precisa do escuro para se esconder, então basta a luz apagar para um pesadelo começar. E tudo começa com a casa ainda atravessada pela morte da sua mãe. No primeiro dia de aula depois disso, você pega um vestido dela no guarda-roupa só para sentir a mãe por perto. A Sawyer, a sua irmãzinha, morre de medo do escuro. Ela dorme cercada de luzinhas e joga uma bolinha em forma de lua nos cantos e no armário para conferir se tem um monstro escondido. Já o Will, seu pai, atende pacientes dentro de casa e tá tentando segurar as duas sozinho. Na escola, enquanto todo mundo te entope de pêsames, a Natalie te empurra e derruba um lanche podre justo no vestido da sua mãe. Aí você corre chorando pra casa. Enquanto isso, o Lester aparece na sua casa sem hora marcada. Ele procurou o seu pai porque tinha visto na notícia que a sua mãe morreu e achou que um cara que também perdeu alguém ia acreditar nele. Aí o seu pai atende o cara e liga o gravador. O homem conta que perdeu 3 filhos, que todos acham que ele matou as crianças, mas que ele viu uma criatura antes da filha morrer. A mais velha até desenhou o bicho-papão, que aparecia quando ninguém dava atenção aos filhos. Aí o Will se assusta com o desenho, inventa uma desculpa e vai ligar pra polícia. Você chega de fones, não ouve o Lester andando pela casa e encontra a sala onde a sua mãe pintava toda revirada, com um quadro da família quebrado. Um barulho vem do armário e você vai checar, mas aí o seu pai chega dizendo que tinha um louco na casa. A luz acende e o Lester tá morto, pendurado ali. A polícia fala que foi um deslogamento e descarta o barulho de luta que você jura ter ouvido. E você pode até achar que era só o luto de uma criança e que bastava um adulto explicar pra isso passar. Só que é aí que mora a cagada, porque o Will até vai ao quarto à noite quando a Sawyer pede. Olha no armário e embaixo da cama e não encontra nada. Mas quando você tenta falar do luto, ele se afasta e te manda pra Dra. Weller. Só que nesse momento, o armário abre, algo rasteja pra debaixo da cama e a sua irmã acaba jogando a lua acesa. Ela cai e se machuca, e não tem ninguém acreditando nela, e é justamente o que deixa o bicho caçar sossegado. A Sawyer entra no seu quarto sangrando, jurando que tem um monstro no quarto. Só que quando você pergunta do sangue, ela esconde o ataque e diz que caiu da cama. Você não acredita, mas vê o estrago e amarra uma linha no dente frouxo dela na porta. Só que alguma coisa bate a porta antes de você, e a Sawyer leva um susto. Aí você larga o dente, leva a garota pra sua cama e canta uma canção de ninar. No armário, a criatura aprende a sua voz, enquanto puxa o dente pro escuro.
Já no dia seguinte, vocês chegam à consulta e você conta pra doutora Weller que ainda sente a sua mãe por perto. Ela responde que sentiu o mesmo quando perdeu o pai. Aí a Sawyer aproveita e pergunta se alguma coisa ruim também pode ficar por perto. Conta que uma criatura das sombras está atormentando ela, e é por isso que a doutora resolve botar a menina diante do escuro. Parece que dava pra tratar o medo encarando o escuro de frente, do jeito que a doutora faz. Só que é aí que vem a desgraça, porque a doutora Weller fecha as janelas durante a consulta, apaga tudo e deixa uma lâmpada vermelha piscar cada vez mais devagar, como prova que não tem nada a temer. Mas fazendo isso, ela coloca a Sawyer no escritório do bicho, que anda pelo teto enquanto a sua irmã surta gritando. Você e a doutora Weller interrompem o exercício para acalmar a menina, sem perceber o que colocou a Sawyer naquele estado. E depois, o Will vai buscar vocês, e a doutora Weller diz que já é hora de falar com as filhas sobre a morte da mãe. Só que ele foge e leva as duas embora. Em casa, você fuça o consultório, acha o gravador numa gaveta e escuta a sessão do Lester. Aí com o que aprendeu de desenho com a mãe, você recria a criatura no papel e entende tudo. Quando seu pai saiu, algo apareceu. O Lester pediu perdão aos filhos mortos por duvidar deles e foi atacado. Você se assusta com o rugido do bicho na gravação e joga o aparelho sem querer num jarro com água. Naquela mesma noite, a coisa vai atrás da Sawyer. Você pode achar que a sua voz é a última coisa que vai botar a sua irmã em perigo, só que a criatura prendeu justamente ela. E enquanto você escuta a gravação no consultório, a Sawyer acorda com você mandando ela voltar a dormir. Se levanta, não acha ninguém e mesmo assim vai pro corredor atrás do chamado. Ela vê cada luz apagar na frente dela, sente alguma coisa vindo atrás e joga a lua na direção do som, mas ela só escuta a luzinha apagar antes do bicho atacar. Enquanto isso, você tenta secar o gravador na cozinha. Dois olhos enormes te olham do escuro ao lado da lâmpada quebrada, enquanto você abre a geladeira para iluminar o canto e não encontra nada. E logo, a Sawyer aparece batendo em você e te derruba no chão. Mas aí a garota para tudo ao ver o desenho da criatura. Ela reconhece na hora que é a coisa que tá perseguindo ela, e você ainda nem sabe se acredita, mas promete que vai proteger a sua irmã. Então você convence a Bethany a te levar na antiga casa do Lester e invadir. As vinhas pretas cobrem as paredes, e velas lotam tudo. Aí você segue uma das vinhas que sobe pela parede, só que ao abrir uma porta, toma um flash de um Polaroid, e quando você pega a foto, vê uma figura parada atrás de você. Aí a mulher do Lester aparece antes que você consiga virar. A Rita primeiro se recusa a falar com você, diz que é melhor você não saber. Só que aí você conta que a sua irmã tá vendo a mesma coisa, e ela abre o jogo. Aquilo é um bicho-papão. Ele caça gente ferida e fragilizada, tortura com medo antes de devorar, e imita vozes para puxar para a escuridão. O bicho precisa do escuro para se esconder, e como ele quebrou todas as lâmpadas ali, a Rita e o Lester passaram a usar o fogo das velas para conseguir enxergar o bicho, que só para quando todos da casa morrem. A Rita manda ficar na luz, avisa que ele tá atrás de você e atira. Aí você foge com a Bethany. E galera, o bicho-papão nasceu de um adulto querendo controlar uma criança pelo medo do escuro. Em alguns lugares lá fora ele é o Coco, enquanto aqui virou a Cuca, daquela cantiga que ameaça pegar o neném. Só que aqui essa invenção ganhou um corpo. E a maioria das pessoas continua tratando o bicho como uma historinha pra assustar criança. E é exatamente por isso que ele te pega. Porque o medo que os adultos mandaram a criança perder é do que ele se alimenta. E aí você chega em casa, só que a criatura arromba o seu quarto e pula em você. Mas aí você acorda. Era só um pesadelo, ou quase isso, porque tem algo andando pela casa. Aí você encontra a Sawyer acordada, insistindo que o monstro é real. Então pede que ela espere no quarto enquanto vai atrás do barulho. E acha o seu pai recolhendo as coisas da sua mãe, culpando aquelas caixas pelos fantasmas da sua irmã. Você cobra que ele nunca fala do que aconteceu, nem conversa com vocês. E o seu pai admite que você tem razão, mas ainda pede que leve as caixas pro porão. Lá você guarda o isqueiro e o estojo de paradinhas da sua mãe. Acha uma filmadora com ela cantando pra você quando era bebê. Acende o isqueiro e pede que ela mova a chama para a esquerda. Aí você ouve a sua mãe e vê um vulto no escuro. Só que era só o vestido pendurado. No dia seguinte, a Bethany encontra você escondida no banheiro da escola, vendo os vídeos da sua mãe. E você joga na cara dela que vocês nem andam mais juntas, porque ela só sai com aquelas meninas. Aí ela pede pra levar o grupo até a sua casa. E você aceita porque precisa esfriar a cabeça. Naquela noite, o Will libera a visita das suas amigas e pede pra Sawyer contar pra ele qualquer coisa estranha, principalmente se ela vira um monstro. Então as suas amigas pedem bebida, e para evitar o julgamento, você mostra o estojo da sua mãe, dá uma pitada, se engasga e corre pro banheiro. Lá dentro, você puxa da garganta o dente da sua irmã. As meninas correm atrás de você, e uma delas chega com a câmera da sua mãe, então você joga o dente na privada e pega a câmera de volta. A Natalie quer ver o armário do Lester, e você cede para não perder a amizade. Lá as vinhas pretas da Rita já estão crescendo. Aí do nada, a Natalie te tranca lá dentro, dizendo que é uma terapia de choque. No escuro, o bicho se mexe pelas sombras e usa a voz da sua mãe para te atacar. E você entra num pânico tão grande que as garotas lá fora se assustam e abrem a porta. Só que você sai dali e acerta a Natalie. Aí as outras correm para defender ela. E antes de irem embora, ela joga na sua cara que só a Bethany gostava de você e que vai dizer
pro Will que você tá louca. Na sala, a Sawyer joga videogame, quando do nada, a atmosfera muda e a criatura começa a rondar no escuro. Ela deita quietinha no sofá, usando a luz da TV de escudo. Aí pelo reflexo, ela vê o bicho-papão andando e imitando a sua voz. Só que os barulhos param, e ela se levanta achando que a coisa foi embora. Aí o videogame solta um som, sua irmã se assusta e grita. Nesse momento, a fera salta de trás da TV em cima dela e arremessa contra a tela. A sua irmã acorda no hospital e diz que foi atacada. Dessa vez você acredita, porque também viu a criatura. Aí a Sawyer pergunta pelo pai e você sai atrás dele. No caminho, a Rita liga dizendo que sabe como acabar com a coisa e que precisa de ajuda. E antes de responder, você encontra o Will na mesma sala para onde levaram a sua mãe depois do acidente. E ele pede desculpas porque devia ter cuidado melhor de vocês. Só que quando você diz que o monstro é real, ele sente o cheiro da samambaia e decide que você tá doidona. Aí irritada, você vai sozinha até a Rita. A mulher diz que o bicho come quem tá fragilizado e que vocês vão enfrentar ele com força, porque ele já tentou finalizar a Sawyer, tá faminto e vai voltar antes que a sua família escape. Aí a mulher mostra as armadilhas espalhadas pela casa, prontas para atirar quando a criatura pisar errado. Só que a Rita ainda precisa de alguém vivo para chamar o bicho, então ela parte pra cima de você, te prende num cano na parede e jura que vai te proteger. Aí o bicho-papão surge e leva tiro de todo lado. Já a Rita chega e dispara de novo, mas ele levanta e ataca. Na luta, ela acerta o cano, a água apaga as velas e fortalece a fera, que acaba partindo a Rita ao meio. Você se solta, pega a lanterna, espanta a criatura e foge. Aí o seu pai liga, ele voltou pra casa e não te achou no hospital. E você grita pra ele pegar a Sawyer e sair de lá, mas o bicho-papão puxa o Will pro escuro. Então você corre pra casa e encontra tudo tomado pelas vinhas pretas. A sua irmã está no corredor cercada de pisca-pisca, onde a criatura não fica, e conta que o pai de vocês foi levado pro porão. Você conta pra Sawyer que viu o bicho sangrar na casa da Rita e que dá pra ferir ele. Então você desce com a Sawyer enrolada nas luzes pra buscar o Will antes que a criatura mate ele. Antes de encontrar o seu pai, você vê que as vinhas fizeram um ninho lá embaixo. E no porão, o bicho segura o seu pai lá no teto. Você o afasta, mas ele derruba uma prateleira em cima de vocês e separa você da Sawyer. Ele salta em cima de você e quebra o taco de hóquei que você tinha na mão. Aí uma das mãos saem da boca dele e abrem a criatura. E de dentro surge outra cabeça que suga sua alma. Por sorte, o Will acorda, pega um pedaço do taco, fere o monstro e é arremessado pra longe. Já sua irmã corre para ajudar, só que o fio do pisca-pisca enrosca numa caixa e ela puxa pra se soltar. E aí a caixa cai e espalha líquido inflamável pelo chão. Então tudo se apaga. Vocês ficam perdidos no breu, até o Will acender o isqueiro da sua mãe e chamar por vocês. Aí você e a Sawyer tentam levantar o seu pai, só que a perna dele tá quebrada e ele pede que vocês corram sem ele. Mas vocês se recusam a largar o cara no escuro. Então você pega o isqueiro e tenta acender enquanto o bicho vem vindo. A chama sobe bem na hora. Aí você se pergunta se é a sua mãe e ela se inclina para a esquerda, justamente o sinal que você tinha pedido antes. Só que a chama não afasta a criatura e ela volta para cima de vocês. Então a Sawyer se assusta e joga um spray no fogo, incendiando o bicho. Aí você pega o frasco e queima ele até o spray acabar, mas o monstro avança de novo quando vê que você tá sem defesa. Então a sua irmã corre para ajudar, jogando um líquido inflamável nele e te dando a chance de tacar mais fogo no bicho. Aí as chamas tomam conta da casa e vocês resgatam o seu pai antes da explosão. Aí depois disso, o Will finalmente acompanha você e a Sawyer até a doutora Weller para falar do acidente da mãe. A família se acerta e você já tá saindo quando ouve a doutora te chamar de volta. Só que você entra no escritório e não tem ninguém ali, apenas uma porta aberta para uma escuridão sem fim. Aí a Weller de verdade aparece, perguntando o que você tá fazendo ali, e te deixa diante da mesma voz falsa, com um breu escancarado logo atrás. E assim galera, a chance de você não sair dessa casa era gigante. O bicho passou a noite dentro do armário te ouvindo cantar pra sua irmã dormir, e saiu de lá fingindo ser você. E no escuro, ninguém desconfia da voz de quem ama. Você ia acabar indo atrás. É praticamente automático. Foi por isso que a Sawyer levantou e foi pro corredor achando que a irmã tava chamando ela. E até você tomou um ataque no armário do Lester, escutando a sua própria mãe. Ficar na luz também não resolvia nada. Ele consegue quebrar as lâmpadas antes de chegar. O que sobrava era alguém acreditar em você a tempo. E esse bicho caça criança ou pessoas no luto, exatamente porque não tem muita gente que escuta esses dois. O Lester chegou com um desenho e os 3 filhos mortos, e saiu de lá como um suspeito. A sua irmã preferiu dizer que tinha caído da cama, e quando finalmente alguém acredita, você já tá no escuro com o bicho. E no fim, quando parece que acabou, a voz te chama de novo, se passando por outra pessoa. E
Imagina você no Natal, que já começa tudo errado. Você arruma briga na festa da escola, e na ceia, as suas primas pegam a carta que você escreveu pro Papai Noel e leem em voz alta pra mesa inteira. Tudo que você pediu, como passar mais tempo com a sua irmã Beth, os seus pais voltarem a se amar, os seus tios pararem de passar aperto. Tudo isso vira motivo de piada. Aí você não aguenta, grita que odeia todo mundo e sobe pro quarto. O seu pai vai atrás e fala que aquela gente toda, mesmo cheia de defeito, ainda é família e que ainda dá tempo de entregar a carta. Só que assim que ele sai, você rasga o resto da carta e joga os pedaços pela janela. E os pedaços somem no ar de um jeito estranho. E na mesma hora, cai uma nevasca absurda, com uma nuvem preta gigante fechando em cima da casa. E se você tá pensando que isso era só um barraco de ceia, daqueles que no outro dia todo mundo finge que esqueceu, é aí que mora a cagada. Porque nesse mundo, largar o espírito de Natal e desejar a sua família longe não passa batido. Você acabou de chamar uma coisa pra sua casa, e agora é impossível de se livrar dela. No dia seguinte, a luz já caiu. Você vê um boneco de neve esquisito lá fora, que ninguém fez, e até tenta avisar os seus pais, mas ninguém te escuta. A sua carta rasgada aparece de novo na porta, junto com um saco vermelho, que o entregador jura que não deixou ali, e o seu tio Howard leva o saco pra dentro mesmo assim. A sua irmã Beth sai a pé pra ver o namorado, que parou de responder, e no caminho, ela encontra a coisa. Uma criatura de chifres enormes e manto vermelho, que tá pulando de telhado em telhado. Ela corre até uma van do correio, limpa o vidro e dá de cara com o entregador congelado, morto lá dentro. Ela se esconde embaixo do veículo, e a coisa pousa bem na frente dela, arrastando os cascos de bode na neve. Aí a criatura vai embora com um pulo, e deixa uma caixinha no chão. Só que de dentro, sai uma criaturinha que ataca ela, e a Beth é a primeira que não volta. Por isso, o seu pai e o seu tio Howard saem de caminhonete atrás da Beth. No caminho, eles passam por um limpa-neves parado na estrada, com a chave na ignição, e param pra checar. Mais adiante, eles acham um carro largado com um buraco no para-brisa, como se alguma coisa enorme tivesse arrancado o motorista pra fora, e acham também a casa do namorado dela toda destruída, com pegadas de casco de bode no chão. Aí eles escutam um grito da Beth, e antes de descobrir de onde veio, alguma coisa embaixo da neve agarra o seu tio Howard e tenta puxar ele pra baixo. Ele atira na neve, e o barulho dos tiros chega na casa. A sua mãe pega o casaco pra ir atrás dos dois, e é nessa hora que eles entram pela porta. Aí ela tira as crianças da sala, deixa elas com a sua avó e a tia Dorothy, e dá uma ordem, pra não deixar a lareira apagar. Aí os dois contam que enfrentaram lá fora, e que a Hummer do seu tio foi destruída pelas criaturas. A sua mãe quer que todo mundo saia pra procurar a Beth, só que o seu tio Howard corta na hora, porque ele diz que tem coisa entrando nas casas e acabando com quem está dentro. Então em vez de sair, a família barrica as janelas e transforma a casa num forte. Já o seu tio Howard fica de vigia sozinho, mas o sono vence todo mundo, inclusive ele, e a lareira acaba apagando. Assim que as brasas esfriam, um biscoito de gengibre desce pela chaminé numa corrente de guizos. O barulho acorda o seu primo Howie, que morde o biscoito, e a corrente enrola o menino e puxa ele pra cima pela chaminé. Todo mundo acorda com um grito e tenta segurá-lo, mas a sua mãe se assusta, solta e o garoto some. Sobra só o sapato dele. Enquanto isso, você tá apagando um foco de fogo que tinha começado na árvore de Natal. E se você tá pensando que agora a casa virou um lugar seguro, repara na armadilha. Tem janela barricada, espingarda e lareira acesa. Só que a lareira só ganha tempo. Bastou o fogo morrer e o Howie já foi levado. A bala não resolve o que anda por baixo da neve, e a Hummer do seu tio já foi destruída lá fora. E o único veículo que sobrou tá lá fora, no meio da nevasca. Ou seja, fechar a casa não impediu nada, só deixou todo mundo preso lá dentro em choque, sem saber por onde os monstros vão entrar. Aí a sua avó começa a explicar tudo. Ela reacende o fogo, diz que a culpa é de todos, e que por isso ele veio. Quando era criança, no inverno que todos passaram fome, a família dela também brigou e esqueceu o sacrifício do Natal, e ela desejou que todo mundo sumisse. Naquela noite, não veio o Papai Noel, veio a sombra dele, o Krampus, que não vem para dar presentes, e sim para tirar. Ele é o companheiro cornudo de São Nicolau, no folclore dos Alpes, o que aparece no Natal para punir quem larga o espírito da dádiva. A sua avó ouviu ele levar a família inteira, e foi deixada viva de propósito, só para lembrar do que aconteceu. Já o seu tio Howard não engole essa, chama sua avó de louca e abre a porta. Lá fora, vultos se mexem atrás dos bonecos de neve no quintal. A sua mãe puxa todo mundo pra dentro, e a sua avó avisa que não tem como mandar o Krampus embora. É aí que o seu pai arma o plano de pegar o limpa-neves da estrada pra fugir e buscar ajuda. Só que aí a coisa entra de vez. A voz da sua irmã Beth chama a Jordan e a Steve pro sótão.
E quando a família sobe, os presentes estão abertos de dentro pra fora. Um palhaço de brinquedo tá devorando a Jordan. O seu pai hesita em atirar. Uma boneca derruba sua mãe. Um urso derruba sua tia. Um robô sobe nas costas do seu pai com uma faca. Quem revida é a sua tia linda, que fura o olho do urso, joga ele escada abaixo e arremessa a boneca e o robô com um machado. Mas o palhaço foge pelos dutos levando a Jordan, e a Steve fica caída, desacordada. Na cozinha o negócio não tá fácil também. 3 biscoitos de gengibre vivos acertam 3 tiros de pistola de pregos na perna do seu tio Howard. Ele incendeia os bichos, e a Rosie, a cadela que veio com seus tios, devora o último antes dele pular no rosto do homem. Só que a Rosie vai atrás do palhaço no duto e morre lutando, mas ainda derruba ele na sala. A sua tia Dorothy ainda destrói o urso e a boneca na base do tiro, e mesmo assim os lacaios arrombam a porta, pegam a bebê Chrissy, a filha mais nova dos seus tios, arrastam a sua tia Dorothy pra fora por correntes, e levam o seu tio Howard junto, quando ele se joga em cima do palhaço. Os monstros só param e somem na nevasca quando escutam o urro do Krampus. Então sobrou pouca gente. Aí o seu pai aproveita a brecha e leva quem sobrou pro limpa-neves, e a sua avó tranca a porta por dentro para enfrentar o Krampus sozinha e dar tempo pra família correr. Dentro da casa, ele desce pela chaminé, um velho corcunda de barba branca congelada, a língua enorme pra fora, chifres e patas de bode. Ele toca sua avó, abre um saco cheio de brinquedos vivos e eles pulam em cima dela. Agora que vocês estão correndo por limpa-neves, a criatura subterrânea aparece de novo. O seu pai fica pra trás atirando para dar tempo, mas as balas não servem pra nada. Ele é puxado pra baixo da neve. A sua tia linda prende a perna e ainda consegue empurrar a Steve pra cima antes de sumir. Já sua mãe coloca todo mundo na cabine, diz que te ama e é levada junto. E o problema é que o motor tá congelado e não pega, e os lacaios aparecem e levam a Steve. Você se solta de um deles e corre atrás dela, mas o Krampus pula na sua frente. Só que em vez de te levar, ele deixa com você um guizo, igual o que a sua avó tinha, embrulhado nos pedaços da carta que você mesmo rasgou. Você segue ele até um covil, onde os monstros estão festejando. Grita pra pararem, diz que retira o desejo, que quer a sua família de volta. Mas eles apenas jogam a Steve numa cratera que se abre no chão. Você se oferece no lugar e implora, mas o Krampus sorri da sua cara, te levanta por cima do buraco e te solta lá dentro. E aí você cai da cama, acorda no Natal, desce e a família tá toda ali, viva, sentando para abrir os presentes, como se nada tivesse acontecido. Até você abrir uma caixa com o seu nome e achar o guizo do Krampus lá dentro. Então o geral se olha e lembra de tudo. E se você tá pensando que ser poupado foi sorte, é aqui que vem a desgraça final. O guizo é igual ao que a sua avó tinha. A câmera apenas se afasta e mostra a sua casa dentro de um globo de neve, no meio de centenas de outros no covil do Krampus. Você não conseguiu escapar, a sua família também não. O Krampus só guardou todo mundo na prateleira dele. Agora falando das entidades, aquela coisa do sorria é simples, né? Porque quem ela marca não passa de uma semana, e a Laura foi levada na frente da Rosie logo na primeira consulta. Ninguém ali encosta nessa entidade, tanto que o fogo que a Rosie achou que tinha acendido era só uma alucinação dela. Ela veste a cara de quem você conhece, aparece na sua porta com o rosto da sua terapeuta e monta uma noite inteira que nunca aconteceu de verdade. Além disso, ela muda de plano conforme você reage. Se você se tranca para se proteger, ela transforma o seu isolamento numa fuga misteriosa que era mentira desde o começo. Aí o que te ferra de verdade é que pedir socorro para outras pessoas praticamente não serve para nada, porque as pessoas vão imaginar que você está louco. E a única saída que existe é você mesmo acabar com outra pessoa na frente de uma testemunha. E fazendo isso, é garantido que você vai ir parar na cadeia. Já o bicho-papão é bruto quando alcança. Ele simplesmente partiu a Rita no meio depois dela ter se preparado para enfrentar ele. Essa criatura aguenta pancadas que não é normal. A Rita encheu a casa de armadilhas, ele levou o tiro de todo lado, e ainda por cima ela chegou perto e deu mais um para confirmar a morte. E mesmo assim, o bicho se levantou. Antes disso, ele passou a noite inteira dentro de um armário ouvindo a série cantar para a irmã dormir, até aprender a voz dela. E depois usou essa mesma voz para tirar a Sawyer da cama, apagando as luzes uma por uma na frente da menina. Elas até descobriram como o bicho funcionava. A luz afastava ele e o fogo machucava, mas nem isso salvou. Aí o que te ferra aqui é que sair de casa não resolve nada, porque o território dele é qualquer lugar escuro. Agora com os espíritos daquela mão, a lógica é outra, porque eles quase não matam. O Riley é possuído 2 vezes e continua vivo, e eles nem vão atrás de você, ficam esperando alguém pegar na mão, tanto que a galera inteira brincou com aquilo por semanas e foi embora viva. Só que se você tem traumas e pega naquilo, parece que tudo muda. Eles leem a sua cabeça e veem o que tá doendo em você, e vestem aquilo. Com a Mia, eles usaram a mãe morta, falando que ela precisava ouvir fazia 2 anos, e ninguém ali consegue machucar um espírito. A Mia até refaz o ritual certinho pra fechar a porta, e nem isso funciona. E o pior de tudo é que nem morrer te livra disso, porque morrer ainda em contato com essa entidade é exatamente o que ela quer, porque é assim que eles ficam com você pra sempre. Já o Pichacha não ataca de uma vez, ele enfraquece
enfraquece a vítima aos poucos, até chegar a hora de devorar a sua alma. E a Tamara ficou uma semana viva num porão, sendo mordida enquanto todo mundo procurava por ela. Bater nele também não adianta, o bicho atravessa madeira e parede, e o seu medo é justamente o que engorda ele. Ele isola você de todo mundo primeiro, tira do caminho quem tenta ajudar, e aí se alimenta com calma. A Joyce descobre o nome dele, e a mãe da Sam explica direitinho como ele trabalha. E a resposta estava naquele folclore que a Sam passou a vida inteira empurrando pra longe. E aí as saídas óbvias só soltam o bicho ou ganham tempo, e a única que funciona de verdade é você virar o pote onde ele mora. Agora o Krampus é o contrário de todo mundo nessa lista, porque ele não mata ninguém. A família inteira reaparece viva no fim, todo mundo lembrando de tudo que passou, e é isso que é o castigo. A Omi avisa logo de cara que não tem como mandar o Krampus embora, e lá no fim, o Max retira o desejo, se oferece no lugar da família, e o bicho sorri e solta o menino no buraco. A entidade usa a voz de quem você conhece para criar armadilhas, e a Omi conta que ele vem atrás de quem largou o espírito de Natal, que foi exatamente o que você fez. E saber dessa regra não salva ninguém. E aí no final, mesmo ficando vivo, você acaba preso num globo de neve na prateleira do Krampus, com ele olhando lá de fora. Fala galera, você acha que sobreviveria a alguma dessas entidades? Me contem nos comentários. E se você tiver alguma sugestão para entrar numa dessas listas, deixa aí também. Muito obrigado por assistir, e tome muito cuidado quando alguém te chamar no escuro.